No evangelho de hoje, Jesus está realizando a cura de 10 leprosos e apenas um volta para agradecer. Meu irmão, será que você hoje é grato a Deus por tantas curas que Ele realizou na sua vida? Eu convido você a estar comigo nessa meditação e reflexão da palavra de Deus para compreender aquilo que o texto bíblico quer nos falar no dia de hoje. E para você que não me conhece, me chamo Danilo Santiago, sou católico, leigo e tenho a graça de servir na paróquia de São José Operário, na cidade de Jandaíra, Rio Grande do Norte, pertencente à Arquidiocese de Natal. E como de costume eu te faço um convite, meu irmão, neste dia, pega a sua Bíblia para acompanhar o texto que vamos meditar hoje. E vamos invocar sobre nós o Espírito Santo de Deus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, como de costume, derrama sobre nós o Teu Espírito, para que nós consigamos entender a Tua Palavra e possamos extrair para a nossa vida as lições que a Palavra de Deus tem para nos dizer hoje. Que a bem-aventurada Virgem Maria e São José possam interceder por nós no dia de hoje. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O texto que a liturgia nos propõe para hoje é o Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas, capítulo 17, versículos do 11 ao 19. E como eu disse no início do vídeo, o texto bíblico vai falar sobre a cura de 10 leprosos. Agora, o versículo 11 vai já nos dar algumas informações que precisamos para entender o texto. O versículo 11 vai dizer que Jesus estava caminhando para Jerusalém e passava através da Samaria e da Galileia. Veja, quando Jesus, de acordo com o evangelista Lucas, Jesus ele inicia a sua caminhada, a sua jornada até Jerusalém, a partir do capítulo 9, versículo 51, onde ele inicia sua jornada até Jerusalém. Porque ele sabe que vai morrer, ele sabe que vai passar pelo processo da paixão, morte, ressurreição e logo em seguida a ascensão. Então o que acontece? Jesus ele tem que trilhar um caminho até chegar a Jerusalém. Então ele teria que passar pelo Vale do Jordão, depois descer para Jericó e de Jericó subir para Jerusalém. Então o versículo 12 vai dizer que ele entra num povoado e lá tem 10 leprosos. É importante entendermos o que é a lepra. A lepra naquela época era uma doença de pele que era infecciosa e contagiosa. Então lá tinha 10 leprosos e o texto vai dizer que vieram-lhe ao encontro. Ou seja, os leprosos foram até o encontro de Jesus. Só que o texto vai nos dar uma informação importante. O texto no final do versículo 12 vai dizer o seguinte: pararam à distância. Por que os leprosos pararam à distância? Meu irmão, naquela época, eles tinham que viver de forma isolada. Então eles não podiam ter um convívio social, eles não podiam tocar nas pessoas. Além de ser algo contagioso, era algo que os impedia, os tornava impuros. E aqui eu quero trazer para a nossa realidade. Imagine nós católicos, se nós estivéssemos com alguma doença ou alguma enfermidade que nos impedisse de ir à Santa Missa. Que nos impedisse de estar no meio social, com as pessoas. Era isso que eles estavam passando. Eles não podiam ter contato com os outros. E aí, à distância, o texto vai dizer que eles clamaram por Jesus. E o que é que eles diziam? Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Meu irmão, minha irmã, aqui é uma atitude que nós também precisamos trazer para a nossa vida. Quantas vezes nós nos deparamos com enfermidades, com situações difíceis da nossa vida, na qual nós clamamos ao Senhor, nós queremos que o Senhor tenha misericórdia de nós. Quantas pessoas hoje estão diagnosticadas com câncer? Quantas pessoas hoje estão diagnosticadas com mal de Alzheimer? Ou tantas enfermidades que nos tiram a paz, nos tiram a tranquilidade, nos fazem desanimar da vida. Quantas vezes nós precisamos ir até Jesus?
E não só nos momentos de enfermidade, pelo contrário, nós precisamos buscar o Senhor todos os momentos da nossa vida. E agora, o que é que os leprosos foram pedir a Jesus? Compaixão. Meu irmão, eles queriam que Jesus tivesse compaixão deles, pela situação que eles viviam. Quantos de nós também precisamos pedir ao Senhor compaixão? Agora, Jesus é tão bom, tão maravilhoso, que o que é que ele vai dizer? Vendo-os, ele lhes disse, ide mostrar-vos aos sacerdotes. Veja, por que Jesus disse isso? Vá mostrar aos sacerdotes. Primeiramente, porque uma das funções do sacerdote era o quê? Era inspecionar para saber se as pessoas estavam puras ou impuras. Então eles tinham que ir até o sacerdote ia inspecioná-los, ia ter todo um rito para que depois fosse diagnosticado que eles estivessem puros. Daí eles iriam voltar ao convívio social, iriam novamente a participar do culto divino. Então veja, Jesus, ele sendo Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, mas ele não deixou de descumprir uma lei. Ele diz, vai aos sacerdotes. Agora, eu quero que você preste atenção a partir do versículo 15. O texto vai dizer que um deles, ou seja, um dentre eles, vendo-se curado, voltou atrás, glorificando a Deus em alta voz, e lançou-se aos pés de Jesus com o rosto por terra, agradecendo-lhe. Veja, aqui é uma atitude de alguém que reconheceu o bem que o Senhor fez e voltou para agradecer. Meu irmão, aqui a gente já pode extrair para a nossa vida a primeira lição que o texto bíblico nos dá para hoje. Nós precisamos agradecer ao Senhor por todas as curas que Ele realiza na nossa vida. Meu irmão, quantas vezes nós somos ingratos? E o exemplo desse leproso que voltou é um dos exemplos que nós precisamos aplicar para a nossa vida. Porque o Senhor nos dá tantas graças, tantas curas, mas nós abandonamos o Senhor. Nós não sequer nem paramos para agradecer ao Senhor pelo dom da nossa vida, pela cura realizada, pela nossa família, pelo nosso trabalho, por tantos livramentos que o Senhor nos dá no decorrer da vida. Nós somos filhos ingratos. E o leproso aqui nos dá uma grande lição de que devemos agradecer ao Senhor. Meu irmão, eu tenho certeza que você que está me ouvindo hoje, eu não sei a tua condição, eu não sei o teu estado emocional, eu não sei a tua saúde neste momento, eu não sei se você recebeu da medicina um diagnóstico impossível, mas o Senhor, Ele pode curar toda a tua enfermidade. E no momento dessa cura que o Senhor está te dando hoje, agradeça ao Senhor pela cura realizada. E é interessante que o texto vai dizer que esse leproso que agradeceu era um samaritano. Por que é importante que Lucas nos relatou isso, que é um samaritano? Porque os judeus e os samaritanos, eles se odiavam, eles tinham hostilidade, eles não gostavam um do outro. Então veja, esse samaritano, que era tido como impuro, que ninguém dava nada por ele, foi o único que voltou para agradecer. E aí o que é que Jesus vai dizer? Tomando a palavra, Jesus disse, os 10 não ficaram purificados, ou seja, eu não curei os 10. Aí Jesus vai continuar, onde estão os outros 9? Não houve acaso quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? Veja, observe que Jesus está reconhecendo que esse estrangeiro, que o leproso, que o samaritano, voltou para agradecer, onde os outros 9 eram para terem voltado também para agradecer. E aí Jesus, no versículo 19, onde eu concluo aqui, Jesus vai dizer, em seguida disse-lhe, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Veja, é interessante que aqui a gente já pode extrair para a nossa vida a segunda lição que a palavra de Deus tem para nos dizer neste dia, que nós precisamos ter fé na palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. Meu irmão, a fé é acreditar, a fé é, como diz o próprio autor da carta aos Hebreus, vai dizer que fé é acreditar naquilo que nós não vemos, é a confiança. Veja, o leproso também aqui
demonstrou fé, porque acreditou na palavra do Senhor. Se nós voltarmos mais uma vez, o momento em que Jesus manda eles ir ao sacerdote, aqui nos é apresentado uma fé na qual eles estão voltando e no meio do caminho perceberam que estavam sendo curados, purificados. Então veja, a fé desse samaritano o salvou. Meu irmão, minha irmã, que essas duas grandes lições que a palavra de Deus está nos dando hoje, nós possamos aplicar para a nossa vida. A primeira lição é o quê? É sempre agradecer ao Senhor pelas curas que Ele realiza na nossa vida. E a segunda lição é que precisamos ter fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Meu irmão, quantas vezes hoje na vida, na sociedade, quantas pessoas hoje não têm mais fé? Quantas pessoas perderam a esperança? Quantas pessoas hoje nem sequer acreditam em Deus? Então, meu irmão, minha irmã, que esta palavra possa fecundar o teu coração no dia de hoje. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.